Instruções dos Espíritos. A lei do amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu início, o homem não tem senão instintos, mais avançados e corrompidos. Só tem sensações, mais instruídos e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior, que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um encontro, né? Quando eu recebi esse tema, eu pensei, nossa, que fácil, né? Porque falar e acreditar no amor e na luz que temos dentro de nós é muito simples. Porque como foi lido no Evangelho, desde quando Jesus esteve aqui na Terra, a gente ouve falar no amor. Então, eu creio que nós sabemos tudo sobre o amor e a gente já pode ir embora, né? Porque é uma coisa que a gente tem no nosso dia a dia, o amor, né? Só que, infelizmente, o amor deturpado, como foi lido no Evangelho, né? O amor que Jesus falou, ainda não é esse amor que a gente vive nos dias de hoje. Aí a gente começa a falar, pois é, mas eu amo meu marido, eu amo minha esposa, eu amo meu filho, eu amo meu trabalho, enfim, eu sei o que é o amor. Pois bem, e aí eu pergunto, e o amor das pessoas? E o amor para com os outros? E o amor diante das preocupações dos outros, do desequilíbrio do nosso irmão? Bem, daí o amor dele é problema dele. Se ele não sabe lidar com o amor, eu sei. Cada um cuida de si, né? Não tem aquele ditado, cada um no seu quadrado? E é assim que a gente vai vivendo a nossa vida. O amor que Jesus veio pregar para que nós pudéssemos realmente saber o verdadeiro significado, ainda está muito longe daquilo que a gente está fazendo aqui, das nossas vidas. Porque a gente vai vivendo de qualquer jeito. Nós somos muito egoístas. Falar de amor, do verdadeiro amor, do amor sublime, ele vai mexer com os nossos mais íntimos sentimentos, os nossos sentimentos mais escondidos que temos dentro de nós, que a gente consegue esconder dos outros, mas não de nós mesmos. O nosso orgulho, a nossa mesquinhez, a nossa vaidade, o nosso egocentrismo. Esse é o amor que a gente ainda sabe viver, e somente ele ainda. Porque nós somos detentores de um amor ainda muito egoísta. Eu quero que seja assim. Eu prefiro que seja feito assim. E muitas vezes a gente não respeita a opinião do outro. Se alguém faz um serviço na casa da gente, um trabalho, lava uma louça, alguém vai ajudar, muitas pessoas, se não forem exatamente do jeito que ela faz, que ela queira que seja feito, a pessoa ainda ela vai xingar e ainda vai lá fazer de novo. Esse é o tipo de vida que a gente leva. A gente reclama quando a gente não tem ajuda. E quando alguém vai ajudar a gente ainda reclama que aquela pessoa fez não do jeito que deveria ser feito, do jeito que aquela pessoa sabe fazer. Independente se ficou limpo ou não, mas não foi lavado como eu, porque primeiro eu vou lavar os pratos, depois os talheres, depois os copos. E eu lavei primeiro os copos, depois os talheres e por último o prato. E é assim que a gente vive no nosso dia a dia, em relacionamentos pessoais, porque a gente vive numa sociedade que a gente tem que viver com pessoas. Mas existem pessoas que preferem viver isoladas. Por quê?
porque não querem ter conflitos. E os conflitos nos fazem crescer nesse mundo em que aqui estamos para nos melhorarmos e evoluirmos. Os conflitos, eles vêm para que nós possamos realmente analisar o nosso eu interior, para que a gente saiba que viver com pessoas tem que nos fazer refletir, pensar. Porque, como Paulo de Tarso disse, que o bem que eu quero, eu ainda não faço, mas o mal que eu não quero, este sim eu ainda faço. Nós vivemos rodeados de pessoas e muitas vezes estamos muito sós. Solidão. Por quê? Porque a gente ainda não consegue admitir as diferenças entre as pessoas. E aí é onde eu digo que eu amo o meu, mas o do outro eu ainda não consigo amar. Porque esse nosso amor, ele ainda é de posse. Nós somos muito possessivos em todas as situações da nossa vida. Nós não conseguimos dividir, muitas vezes até a nossa alegria a gente não consegue dividir. E aí a gente vai vivendo a vida de qualquer jeito e pensando que seremos eternos e que amanhã ainda estaremos todos juntos. Mas amanhã ou daqui a alguns minutos nós não podemos não estar todos juntos aqui. Podemos perder a oportunidade de pedir perdão, de perdoar e de saber realmente o que é o verdadeiro amor. A gente vive de qualquer jeito porque é interessante, eu lendo para essa palestra, é claro que a gente não vai nunca questionar uma coisa que é tão óbvia. Porque os nossos olhos são, na parte superior da nossa cabeça. Mas isso é lógico, Mas Deus nos fez assim. Ele podia, se não tivesse algum objetivo, Ele podia ter colocado os nossos olhos nos pés, Porque não iam servir para nada. E muitos de nós vivemos a vida com os olhos nos nossos pés, enxergando simplesmente o chão. Porque não vemos perspectivas em nada na nossa vida. Porque nada está bom. Por mais que as coisas aconteçam e melhorem, e piorem e melhorem, a gente não consegue ver. Porque tudo de ruim só acontece conosco. Então, muitas pessoas vivem a vida olhando para o chão, pensando que não são merecedores de ser felizes, pensando que tudo de ruim só acontece com a gente, enfim. A gente se sente um lixo, Como o Chico Xavier se diz que ele é um cisco, e as pessoas pensam, se ele é um cisco, então a gente não é nada. Realmente, a gente não é nada. Mas ele se dizia um cisco porque o nome dele era Francisco, E tirando o Fran da frente, ficava Cisco, Então, por isso que ele dizia que ele era só o cisco. Foi, eu acho, penso eu, o segundo grande homem que veio para a Terra para nos exemplificar realmente o que é o amor, Ele veio com essa missão. Então, não cabe a nós querermos ser um Chico Xavier, da vida, um Divaldo, e muito menos um Jesus. Porque nós não viemos com essa missão. A nossa missão é muito, mas é muito, muito mais simples do que a deles. E mesmo assim, nós nos achamos incapazes de conseguir fazer esta tarefa. De amar ao próximo como a si mesmo. E a gente leva para a nossa vida amar ao próximo como a si mesmo, não. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo bem longe de mim. Porque o problema dos outros é o problema dos outros. Nós somos eternamente ingratos. Na palestra do Fernando, na quarta-feira, foi uma coisa interessante que aconteceu, sobre a ingratidão, Nós somos ingratos porque a gente nem agradece a Deus pela oportunidade de ter a vida e de estar aqui participando da evolução da Terra, do planeta e, consequentemente, do nosso espírito. Se nós estamos aqui numa casa espírita, é porque a gente acredita, com certeza, na reencarnação. Então, não é numa única existência que nós vamos ter realmente esse amor incondicional. Eu creio que esse amor incondicional que a gente tem hoje é para com os nossos filhos. Eu acho que é o amor mais próximo que Jesus quis nos passar
É um amor de uma mãe para um filho, né? Que graças à doutrina espírita também a gente vem entender que nem todas as mães, nem todos os pais, nem todos os filhos amam. Tem esse amor incondicional, mas estão numa mesma família para que consigam encontrar dentro desta família, dessas pessoas que convivem nesse relacionamento, esse início desse amor. Porque muitos de nós não toleramos nada. Existem pessoas que passaram vidas desde bebês, na sua adolescência, na sua juventude e agora na sua fase adulta, não conseguem escutar um não. Muitas pessoas com 30, 40, 50 anos, eles não querem escutar um não, eles não admitem escutar um não. Um não de pessoas que convivem com eles. E aí, a lei da natureza generosa faz com que muitas coisas aconteçam na vida dessas pessoas para que elas comecem a ver realmente que muitas vezes não é como nós queremos, é como tem que ser. Aí eu estava falando também sobre os nossos olhos, que são, é óbvio, né? No lado superior da nossa cabeça. Qual o objetivo será? Aí a gente vai dizer assim, é para separar os olhos, né? Pois bem, é para que possamos ver o horizonte que existe diante dos nossos olhos. É para que possamos ver realmente que os nossos pensamentos, eles são de acordo com aquilo que a gente quer que eles sejam. A gente pode ver os horizontes diante daquilo do nosso problema. Só que, como muitas vezes a gente só está olhando para o chão, a gente não vai conseguir ver esse horizonte. Porque ele está muito distante de nós ainda. E como é que a gente ainda vai falar de ter uma luz interior, né? Com pessoas que nem sabem o que é o amor? Como é que a gente vai falar também de amor para esse mundo cheio de perturbações, de conflitos, de guerras, de pessoas que matam entre si pelo poder? Mas a gente tem que começar a fazer. Já fazem tantos 1000 anos que a gente ouve falar no amor e a gente ainda não consegue realmente senti-lo de verdade. Porque à medida que o tempo vai passando, a gente vai crescendo e a gente vai se tornando pessoas mais exigentes. E aí acontece um fato na nossa vida, um fato devastador. E aí a gente se coloca diante de Deus e diz assim, não, se eu conseguir sair dessa situação, eu vou mudar a minha vida. Agora eu sei o que eu quero para a minha vida. Aí, como Deus acredita sempre em nós, né? Ele dá um jeitinho, resolve o nosso problema e a gente esquece do que passou. E vai vivendo a vida de novo, de qualquer jeito. Muitas vezes, essas situações arrasadoras são perdas de pessoas queridas, são pessoas que perdem o emprego, são pessoas que a tristeza se apodera do seu ser e não tem coragem mais nem de sair de casa, tem medo, enfim. Mas quando tudo isso passa, a gente volta a fazer tudo errado de novo. A gente se esquece, porque, na verdade, a gente não está enganando a Deus quando a gente promete uma coisa para nós mesmos. A gente está nos enganando. E falta, em cada ser, muita coragem para essa mudança radical. Não é nessa encarnação, numa única encarnação, que a gente vai conseguir. E a gente não está aqui também para querer ser Jesus, Deus, enfim, pessoas perfeitas, de jeito nenhum. Porque se nós fôssemos perfeitos, ou se quiséssemos ser perfeitos, né, isso não seria nesse planeta. Portanto, falar de amor, como eu estava brincando com as meninas ali, as adolescentes que frequentam a nossa comunidade, mas eu sei. Então, é fácil. É esse amor de pai, de filho, de mãe. E o amor para com os outros. Né? Conversando esse fim de semana com algumas pessoas,
É interessante como no nosso meio ainda vivem pessoas tão desprovidas de sentimentos de alguma religião, de um amor, não acreditando só na matéria, né? Uma pessoa bem-sucedida financeiramente, o pai dessa pessoa já faleceu, ele era um funcionário do governo, e todo ano, enfim, a mãe ganha pensão, e é uma boa pensão, e a família inteira se beneficia, é óbvio, né? Mas ela só acredita nisso. Ela só acredita que morreu, acabou, e aquele dinheiro tem que vir porque o pai trabalhou, não reza, não acredita em Deus, não vai numa religião, não faz nada, a não ser para si próprio, né? E aí, quando a gente desencarnar, vocês acham que a gente vai mudar? De repente vai vir um estalo e a gente vai começar a acreditar? Se não acredita agora e se não faz agora, depois é mais difícil. É muito, muito mais difícil quando a gente está desencarnado. E também, quando a gente pensa que aqui sabe tudo, isso é muito perigoso. Porque a gente já se dá por vitorioso antes da vitória vir. E aí acontecem as coisas na vida, né? Não é por nada que a gente se encontra num domingo. Não é por um acaso. É porque nós temos um objetivo. Nós temos pensamentos em comuns. Nós queremos ser pessoas melhores e acreditar, sim, na reencarnação e na evolução do espírito. Senão não tem o porquê a gente estar aqui num domingo falando, talvez perdendo tempo. Aí acontece que a gente vem num domingo, acha muito legal e consegue trazer um marido, uma esposa, um irmão. Só que só ouvir. E a prática de tudo isso que a gente escuta, que a gente lê, que a gente estuda? Onde está a nossa prática diária? É irônico, né? Falar para uma mãe que perdeu um filho, para alguém que está passando por uma situação muito difícil, falar de amor. Porque justamente nas piores horas da nossa vida é que a gente desacredita do amor. A gente desacredita que se existisse realmente um amor, a gente não estaria passando por determinadas situações. Mas quem foi buscar essas situações que estamos passando? Não fomos nós mesmos que buscamos? Não somos nós que nosso dia a dia, com as nossas revoltas, com as nossas iras, com os nossos desrespeitos entre as pessoas, com o nosso inconformismo, né? Com o nosso desafeto, com a nossa vingança, enfim, com tantos sentimentos contrários, fomos buscar o que estamos hoje passando. Porque a gente não consegue ser verdadeiro com o outro. E isso é o que a gente busca no Espiritismo. O ser verdadeiro. Primeiro nós conosco, depois para com os outros. E nós não conseguimos respeitar a opinião do outro, porque nós não se dignamos a nos respeitarmos, em primeiro lugar. E aí as pessoas confundem também a casa espírita como a tábua de salvação para resolver todos os seus problemas. A única coisa que a gente pode fazer aqui é ouvir. Às vezes dar alguma opinião, mas todos os dias das nossas vidas a decisão é nossa. Nós temos o livre-arbítrio para acordar de manhã, levantar da cama ou ficar deitado, para ir trabalhar ou ficar em casa, para mudar de emprego ou ficar sofrendo, porque às vezes é bom ficar reclamando daquilo que muitas vezes também não nos faz bem. Então, todos os dias da nossa vida, cabe a nós decidirmos o que nós queremos fazer. Hoje, amanhã e quando a gente desencarnar. Porque quando a gente tem um certo entendimento, a gente sabe que depois que desencarna, aí a pessoa não vai ficar boa depois que desencarna. Ela é o que ela foi. Muitas vezes, para os outros, ela foi uma boa pessoa. Mas para os mais próximos, que é onde a gente tem que ter paciência, tolerância, a gente não tem. E aí, quando vêm as pessoas por aí, poxa, que pessoa legal, que pena. Mas quem convivia perto, sabe.
Certa feita, uma pessoa também me perguntou que a sogra estava hospitalizada, enfim, e estava muito revoltada, e estava sendo irreconhecível, porque ela já conhecia a pessoa há 20 anos, e ela estava transtornada no leito do hospital, na cama, né? E aí eu tomei a liberdade, depois eu até perguntei e falei com o Fernando, que essa ali era a pessoa que ela não conhecia, que ela pensava que conhecia. Porque a gente pensa assim, ó, pessoas que não acreditam na reencarnação, se eu estou ali no leito da morte, o que eu tenho a perder? Então eu estou doente, e aí eu vou me vingar, entre parênteses, das pessoas que estão próximas. Eu vou exigir aquilo que elas não podem muitas vezes me dar. Eu vou falar coisas que elas não vão poder me julgar, porque eu estou doente. E a pessoa acabou desencarnando. E a única coisa que a gente pede, né, eu falei para essa moça, muita oração. Que ela aceite o estado, né, que ela esteja, enfim. Porque depois que desencarna, como eu já falei, nós seremos aquilo que nós somos aqui. E muitas vezes nós tentamos enganar a própria espiritualidade, a gente faz barganha, né, com a espiritualidade, né? Porque a gente se faz de bonzinho, se faz de querer fazer uma caridade, e na verdade não é nada disso. Por trás sempre tem algum outro sentimento e uma outra ideia, uma outra importância. Bem, quando a gente começa a descobrir essa lei do amor, é claro que existe uma grande transformação. Existem situações, ambientes, enfim, que já não nos fazem mais, não nos dizem mais respeito, né? Porque são pessoas contrárias aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos. Só que é muito fácil ser um monge também num morro, né? Longe de todas as tentações. Então, quando a gente desce o morro, é que a gente vai ver realmente se a gente consegue ser um verdadeiro cristão. Nós não podemos nos isolar das pessoas que não têm os mesmos pensamentos. E aí que começa a grande escala evolutiva da espiritualidade e do nosso espírito. É conviver com as diferenças e respeitar as diferenças. Porque muitas vezes a gente quer que a pessoa que ainda não está preparada, ela faça aquilo que a gente acha que é o certo. Para nós, naquele momento, é o correto, mas para aquela pessoa ainda não. E tem pessoas que acham que a vida é só festa, só alegria, né? Só diversão. Ah, também amanhã eu morro, não levo nada. Com certeza. A única coisa que a gente vai levar dessa vida é o conhecimento. É o conhecimento e a nossa experiência. É a experiência de saber que mudar de pensamentos, mudar a nossa energia, o nosso campo magnético, isso melhora muito em todas as situações. Quando a gente está triste, quando a gente está decepcionado, porque a gente se decepciona, é interessante, né? A gente se decepciona com as pessoas, né? A gente nunca decepciona as pessoas, né? É que as pessoas sempre nos decepcionam, porque nós somos perfeitos. Então, a gente se decepciona com os outros. E como a gente se decepciona com os outros, a gente fica triste, porque a gente não esperava muitas vezes algumas atitudes. E aí esse sentimento de tristeza faz com que a pessoa não consiga ter bons pensamentos, não consiga rezar, não consiga se conectar com os bons espíritos que sempre estão ao nosso lado. Eles nunca nos abandonam. Somos nós que abandonamos a eles. Né? Mas como nós somos sempre perfeitos e temos a razão em tudo, então a gente vai no médico e toma antidepressivo. E a gente tem os picos altos e baixos. Né? E quando não tem mais jeito, aí sim a gente consegue dobrar o nosso joelho e fazer uma oração e pedir. Mas como a gente não é atendido de pronto, a gente também desiste logo. E a gente desiste fácil de tudo. Porque nós somos acostumados, muitas vezes, a sempre serem atendidos. Muitas pessoas, quando
passam por alguma situação e conseguem ter essa força de vontade e querem mesmo se ajudar. Tudo muda, a nossa vida muda, mas a gente tem que pagar para ver. Existem pessoas em estados deploráveis, né, como seres humanos, que se deixam abater por maus pensamentos, enfim, e que chegam no fundo de um poço. E aí, o que tu vai falar para uma pessoa dessa? Acreditar no amor nessa hora seria uma utopia, né? Por isso que a gente tem que respeitar cada um que somos, os sentimentos de cada um. Porque cada um de nós tem um jeitinho de resolver os seus problemas, de ter a sua crença em Deus, de saber a hora certa. Nós temos, cada um dentro de nós temos essa possibilidade. Só basta nós acreditarmos mais em nós. Basta a gente não querer conhecer o outro, mas sim nos conhecermos. Quem conhece o outro pode-se dizer que é uma pessoa sábia. Mas quem conhece a si mesmo é uma pessoa iluminada. Porque vai conseguir saber, resolver, primeiro dentro de si, as suas situações. Eu vou usar como exemplo uma lâmpada elétrica, né? A lâmpada elétrica, ela ilumina não só dentro dela, ela ilumina todo um ambiente, né? E é assim que nós somos. A nossa iluminação, ela vem de dentro para o nosso exterior. Eu estava lendo algumas coisas sobre Edivaldo, e ele conta, é bem interessante, porque eu penso que em algum momento da vida de vocês, quando nasceu um filho, quando passou no vestibular, tiveram uma alegria realmente que invadiu todo o seu ser e o seu coração. Em algum momento, talvez por alguma dificuldade que estão passando hoje, não se lembram disso. Mas se buscarem pelas suas memórias, em algum momento da vida vocês tiveram uma alegria. Quando criança, quando ganharam um brinquedo, enfim. Isso é a prova de que dentro de cada um de nós consigamos ter essa luz interior, essa alegria de viver. E por que não nos reportar àquela situação e trazer para o nosso dia de hoje aquilo que aconteceu e sentir novamente essa alegria? Porque quando isso acontece, a gente consegue realmente ver a vida de uma maneira diferente. Acreditar que a gente consegue transpor os obstáculos, que é difícil, mas não é impossível. Porque quando nós somos criados, Deus, como Ele é soberanamente bom e justo, Ele jamais ia tirar de nós essa oportunidade da alegria, do prazer de viver, de sentir-se lisonjeado por ser filho de Deus, por estarmos vivos, por podermos andar, enxergar, falar, ouvir e sentir. E é isso que falta para que a humanidade possa ser melhor. Ter esse sentimento, ou seja, aflorar esse sentimento que existe dentro de cada um. Por pior das situações que a gente passa, que passou, não existe nada que não se resolva. Não existe doença que não se cure aqui ou no mundo espiritual. Não existe fases das nossas vidas ruins que não vão passar. Porque é impossível Deus querer que a gente sofra uma vida inteira. E Ele fica muito triste quando a gente desiste de nós mesmos, porque Ele nunca desistiu e nunca desistirá de nós. Quando a gente fala de Chico, quando Chico disse que ele era um intérprete, né, entre o mundo espiritual e aqui na Terra, Chico foi muitas vezes humilhado, né? Ah, mas ele estava preparado. Será? Ou ele se preparou aqui? Ele já veio pronto? Ele veio aqui na Terra continuar o que ele veio? Ele podia, era o livre-arbítrio. Ele podia se desviar do caminho. Mas ele foi firme. Ele tinha um propósito. Ele tinha disciplina. E ele sabia o que ele queria. E certa feita ele teve uma psicografia
para uma pessoa de uma determinada família, e a pessoa simplesmente rasgou a psicografia, jogou no rosto de Chico, disse que era mentira e cuspiu no rosto dele. É óbvio que ele não revidou, né? Ele ficou quieto. E às 2h da manhã, quando chegou em casa, Emmanuel estava esperando por ele. E aí Emmanuel perguntou. Emmanuel já sabia, mas queria saber o que tinha acontecido da boca de Chico, né? Aí Chico explicou para ele, né, com toda a paciência que Chico tinha, o que aconteceu. E aí Emmanuel disse, olha, da próxima vez que isso acontecer, você olha para o céu e diz, eu acho que está chovendo, né? Isso quer dizer que iam se repetir mais vezes aquilo. Não seria a primeira e nem a última vez. Agora imaginamos nós, né, receber uma cuspida no rosto. Ah, meu Deus. De pronto, já a outra mão já ia, né, no rosto da pessoa. Senão faríamos coisas pior. E às vezes, por muito menos, a gente já revida, né? A gente já faz coisa pior com o outro. Por muito menos. E aí, como é que a gente vai achar essa luz interior? Não sabendo nem o que é o amor verdadeiro. Mas ela é possível. Existem regrinhas, né, para a gente seguir no nosso dia a dia. Existe o autoconhecimento, que é o primeiro passo. Existe o respeito, a tolerância, o amor incondicional. Os pensamentos malfazejos, as conversinhas, as fofoquinhas, que não nos levam a nada. Aquelas palavras jogadas ao ar, que muitas vezes podem até aniquilar uma pessoa. Mas não fomos nós que dissemos. Alguém ouviu. E aí a gente acha que entende de amor e sabe realmente o que é o amor. Não. A gente sabe o que é o amor quando ele nos é conveniente. Só isso que a gente sabe. Porque a nossa tolerância diante de muitas situações, ela é zero, né? E acreditar na luz que existe dentro de cada um, isso vocês podem ter toda certeza que nós temos. Mas nós temos que buscá-la dentro de nós. Não são entre indas e vindas, de conversas fraternas, de fluidoterapia, de passe, de nomes nos livros, sem fazer o nosso esforço. Porque, como eu já disse, aqui é um dos processos para que você se melhore. Mas as atitudes vão ter que partir de vocês. Vocês acham que todas as pessoas que são voluntárias da comunidade, os familiares vêm aqui? O marido, a esposa, os filhos? Nem todos. E nós também temos essa batalha. Porque, afinal de contas, a gente está aqui fazendo aquilo que a gente acredita. E a gente tem que conciliar essa batalha com a pessoa que não acredita, mas convive conosco. Mas é possível. No começo é meio difícil, mas com o passar do tempo, a gente não luta mais, faz aquele cabo de guerra. A gente se respeita e se faz ver que estamos aqui fazendo o bem primeiramente para nós. Porque a cada palestra a gente tem vontade de desistir. Porque não é fácil vir aqui falar para vocês. Nós não estamos falando com crianças, nós estamos falando com adultos. Mas muitos de nossos espíritos são ainda muito crianças e muito infantis. E assim como tem muitas crianças que são mais velhas do que nós. Mas temos que nos respeitar. Temos que saber que estamos aqui aprendendo uns com os outros. E cada passo que a gente vai dando é um degrau que a gente vai escalando na nossa escala evolutiva. Falar de amor não é simples. Viver o amor é mais difícil, mas não é impossível. Vamos começar a nos respeitar, a respeitar os outros, a falar menos, a ouvir mais, a escutar algumas opiniões e separar as boas das ruins. Por isso que Jesus disse que o joio teria que nascer no meio do trigo, porque no tempo certo ele ia ser cortado. E assim somos nós. Está chegando a hora de cortar dentro de nós as nossas ervas daninhas, que estão nos atrapalhando a nossa evolução. E muitas vezes nós somos
as próprias ervas daninhas das pessoas que vivem conosco, porque não deixamos elas crescerem. Porque muitas vezes nós tiramos a responsabilidade daquelas pessoas e trazemos para nós. Também não é certo. São várias etapas da nossa vida que a gente tem que passar, que a gente tem que aprender a lidar com as situações. Mas a gente não pode deixar de acreditar que é possível sim sentir esse amor, essa emoção de quando a gente era criança, quando ganhava um brinquedo, quando casou, quando nasceu um filho, enfim. Isso é prova da emoção que existe, do sentimento dentro de cada um. E só nos respeitando e respeitando uns aos outros, a gente vai conseguir. Conhecendo profundamente o nosso eu e arrancando de dentro de nós aquilo que mais nos faz retardar a nossa evolução espiritual. Existia um sábio, um mestre, que ficava meditando, e ficava horas e horas meditando. Aí um discípulo olhou para ele, ficou observando, daí nisso o mestre abriu seus olhos, e ele ouviu aquele menino ali observando a ele, né? Ele disse: mestre, você é Deus? Ele disse: não, não sou Deus. Ah, mestre, não, eu não sou. Então, tu és um anjo? Ele disse: não, também não sou um anjo. Por que me perguntas? Por que brilhas, mestre? Por que brilhas? Aí ele respondeu: porque eu estou desperto e consciente da verdade. E aí ele perguntou: da verdade, mestre? Que verdade é essa? Que o amor sublime e a fé serão os caminhos que nos levarão à autoiluminação. E é isso que a gente tem que buscar. A fé acima de tudo. A fé sem ação é uma fé morta. Muito obrigada. Tenha uma boa noite e uma boa semana.